cura interior. O que é a cura interior? Por que as pessoas falam a respeito disso? Queridos, cura interior é nada mais, nada menos do que a cura da nossa alma, daquilo que existe dentro de nós, do nosso homem interior, onde estão as nossas emoções, as nossas lembranças, principalmente as lembranças desagradáveis, os traumas, as recordações frustrantes, todas as coisas que aconteceu na nossa vida de ruim e que hoje nos persegue e que interfere diretamente no nosso dia a dia. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós, para herdarmos o reino de Deus, precisamos nascer de novo. E por que precisamos nascer de novo? Se não houvesse necessidade de cura da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo não falaria isso para Nicodemos. É necessário que o homem nasça de novo. Jesus falou, querido, para nós renunciarmos de todas as práticas ruins do passado. Todas elas. Que gera o pecado e que gera a morte. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Ela só existe porque as pessoas vivem pecando. O pecado, querido, é como se fosse um suicídio cometido de forma bem lenta, aos pouquinhos, gota a gota. A cada pecado é como se fosse um pouquinho de morte que vai se acumulando até a morte total, que é a morte do espírito. Aí a pessoa está totalmente sem vida. Nós encontramos muita gente que está bem fisicamente, mas espiritualmente está morto. Essas pessoas a qualquer momento morrem fisicamente, e diversas consequências. A ciência fala a respeito disso quando ela fala de morte cerebral, quando o espírito ainda está ligado ao corpo, mas o cérebro, que é a alma, já não funciona mais, a morte cerebral. Quando buscamos a revelação da palavra de Deus, quer dizer, quando nós estudamos a Bíblia e procuramos entender a mensagem que Deus quer nos passar através da sua palavra, nós passamos a buscar ao próprio Senhor Jesus. Ele é a palavra encarnada. A Bíblia fala, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14. Existem pessoas que são carnais e outras espirituais. Exemplo na Bíblia, Caim e Abel. Caim, ele ofereceu uma oferta a Deus, produtos retirados da terra. Já Abel ofereceu um animal. Quem dá vida para um animal é o próprio Deus, porque o sangue é vida. Já os frutos, eles nascem da terra. Então, a terra é sinônimo de carnalidade, de coisa carnal. A terra foi amaldiçoada quando Adão pecou. E a Bíblia fala também que o homem veio da terra, do pó da terra, e ao pó tornará. Nós vamos falar isso daqui a pouco, ok? Aí, queridos, as pessoas carnais, elas são inconstantes. E de onde vêm as inconstâncias? O que é inconstância? Inconstância é aquilo que a palavra do Senhor chama de ânimo doble. Ânimo doble. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1, ela diz o seguinte: de onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Não são disto, do prazer que os vossos membros têm de guerrear entre si? Aí, queridos, nós observamos que a Bíblia está dizendo que dentro de nós existe uma luta. E o apóstolo Paulo, ele descobriu essa guerra no nosso corpo. E ele declarou o seguinte: o homem interior tem prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus próprios membros uma outra lei, que batalha entre a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei
dos meus próprios membros. O meu entendimento pensa de uma forma e os meus membros pensam de outra, e eles guerreiam entre si. Romanos capítulo 7, versículo 22 a 23. A Bíblia fala, pois a carne deseja o que é contrário do Espírito. Este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Há momentos que as pessoas pensam estar cheias do Espírito e às vezes fazem até grandes coisas. Não vigiam, então dá para se perceber as áreas que na vida dessas pessoas precisam de libertação. Exemplo, o apóstolo Pedro estava com o Senhor Jesus e ele teve uma grande revelação do Espírito Santo, de que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Mas, logo depois desse acontecimento, Jesus começa a falar para os seus apóstolos a respeito de sua morte. E aí Pedro vem e disse para Jesus o seguinte: não faça isso, mestre, não permita que isso aconteça. O Senhor não tem compaixão de si mesmo? E aí Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás. Você cogita aquilo que é do homem e não aquilo que é de Deus. Você pensa apenas como um homem pensa e não como Deus pensa. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 23. O que é que nós observamos? Pedro precisava de cura, querido. Essa cura só chegou depois de bastante tempo, quando Jesus estava ali sendo crucificado, que ele negou Jesus 3 vezes, e aí ele percebeu quanto era imperfeito. A Bíblia fala que Pedro buscou o Senhor Jesus com tanta força, e aí veio a cura sobre sua alma, e ele foi um grande líder. Em uma das suas pregações, 3.000 pessoas se renderam ao Senhor Jesus. No momento que as pessoas chegam a essa conclusão, a conclusão da imperfeição, ela dá espaço para que o Espírito Santo venha e opere. Por consequência, a cura chega no seu coração. Queridos, quando alguém não arranca de vez a raiz do mal, é como se permitisse que um cadáver que já foi enterrado venha a ser exumado de tempos em tempos. Isso é como se essas pessoas vivessem o tempo todo remexendo o lixo. E aí é que nós precisamos ter coragem para mudar. Coragem para restaurar nas nossas vidas. Um grande exemplo disso na Bíblia é Neemias, que ele voltou para Jerusalém depois de 70 anos de cativeiro para restaurar Jerusalém, os muros de Jerusalém, as casas de Jerusalém, o templo em Jerusalém. E quando ele chegou ali naquele lugar, em Jerusalém, só havia escombro. E o que ele fez? Ele apanhou os escombros e começou a reconstrução. E eu quero te dizer, querido, use os escombros que sobrou na tua vida. Por exemplo, quando você conheceu a pessoa que está do seu lado, seu companheiro, sua esposa, seu esposo, havia uma afetividade, havia uma empatia. E com o passar do tempo, essas coisas foram apagadas. E essas coisas que ficaram do passado, hoje é os escombros. Muito melhor você reconstruir usando os escombros do que você dar fim, matar esse relacionamento e ir buscar um novo. Ok? Uma pessoa enferma, queridos, ela costuma contaminar todas as outras pessoas que estão ao seu redor. E aí o mal vai se alastrando, vai se alastrando, vai se alastrando. É por isso que é necessário um antídoto muito forte para que esse mal cesse. O sangue do Senhor Jesus Cristo. Ok? O homem, ele é formado de corpo, alma e espírito.
O homem é um espírito que habita em um corpo e tem uma alma. Com o nosso corpo, nós servimos ao Senhor. Com a nossa alma, nós louvamos a Deus e com o nosso espírito, nós o adoramos. Adorai ao Senhor em espírito e em verdade. A palavra do Senhor diz que o inimigo de nossas almas veio para roubar, matar e destruir. E o que é que ele faz? Ele rouba a alma para destruir o corpo e matar o espírito. É isso que ele faz. Lá no livro de Tessalonicenses, a Bíblia fala: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam completamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus, quando criou o homem, o fez segundo a sua imagem e a semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 27. Segundo a ciência, o homem é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e os membros, tanto superiores como inferiores. Já a alma, ela é dividida em 3 partes: mente, vontade e emoções. A mente é a sede da nossa alma, onde está o intelecto, onde estão os pensamentos, onde estão os raciocínios, onde nós guardamos a nossa memória. A vontade é aquilo que também nós chamamos de livre-arbítrio, o poder de optar, de tomar decisões. Já as emoções é onde nós expressamos os nossos sentimentos. É o ato de sentir, a sensibilidade, a disposição afetiva em relação a qualquer coisa ou qualquer outra pessoa. É uma sensação moral, podemos dizer também intelectual. São os gostos, as simpatias, o amor, o ódio, a mágoa. Quando existe um distúrbio nesse conjunto, mente, vontade e emoção, podemos dizer que existe um diagnóstico de ferida na alma. Uma pessoa sã, ela não pratica as obras da carne com tanta facilidade, porque na sua mente não existe espaço para o pecado. Geralmente ela está com a memória cheia de boas coisas e principalmente da palavra de Deus. Ela procura memorizar apenas aquilo que lhe edifica. Ela reconhece a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Ela não dá espaço para uma vida de emoções frustradas. Ela não vive alimentando o ódio, a mágoa, o rancor. Ela busca os frutos do Espírito, a paz, o gozo, a longanimidade. Coisas que o homem deve buscar, irmão. Viver através da razão e não da emoção. Porque a emoção traz muito engano. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso e ele pode ser traído justamente pela emoção. As pessoas que vivem constantemente optando pela emoção em vez da razão, elas são pessoas inseguras. Para nós dominarmos a nossa emoção, nós precisamos buscar a autodisciplina. Quem não tem uma autodisciplina acaba sendo dominada pelo medo. Por isso, querido, é que elas se apavoram de forma muito fácil. Por estar em lugar alto, ambientes fechados, na multidão. Nós devemos estar sempre olhando para Jesus, querido. Praticando a palavra de Deus, fazendo a sua justiça, confiando nele, para que a gente fique blindado de todas essas coisas ruins. Mudar a nossa forma de falar, porque as palavras têm poder. Palavras e expressões como eu não posso, vai dar errado, sou pobre, etc., etc., só leva à prática da incredulidade. Lembrando que Jesus é o autor e consumador da nossa fé e Ele quer nos fazer vitoriosos. E nós precisamos semear a nossa própria vitória. Na nossa alma é projetado os desejos, as emoções. O nosso corpo sente e expressa através dos nossos sentidos, através da fala,
da audição, da visão, do olfato, do tato. Geralmente o reflexo do pecado no corpo é manifestado na alma da seguinte forma: através de lembranças desagradáveis, de inseguranças, de medo, de amargura, sentimento de culpa, complexo de inferioridade, etc, etc, etc. Querido, você que está acompanhando essa mensagem, se você percebeu de que você precisa ser curado na sua alma, você está tendo uma grande oportunidade de mostrar para o nosso Deus isso. Agora, fale com Ele, faça uma oração pedindo perdão, uma oração reconhecendo que você é imperfeito, uma oração reconhecendo que Deus tem poder para te livrar, que Ele já te perdoou e que você precisa também se perdoar. Ok, querido? Em nome de Jesus, faça isso. Amém? Nós estamos encerrando mais essa mensagem e nós te agradecemos por estar conosco aqui. Se inscreva no nosso canal, curta essa mensagem se você gostou, compartilhe com seus amigos e assista os nossos vídeos que nós estamos postando todas as semanas. Aqui tem alguns links de alguns vídeos que nós já postamos. Ok, querido? Um beijo no teu coração. Até a próxima mensagem.